Capítulo 4. Fluidos no universo. Fluidos. Fluido universal. Fluido vital e princípio vital. 1. Fluidos. Fluidos compõem o universo e tudo o que há nele desde o início dos tempos. Com o desenvolvimento tecnológico e avanço da ciência, as descobertas chegam cada vez mais próximas à compreensão daquilo que hoje é invisível aos olhos. Se eles compõem o universo e, por consequência, através de sua transformação, os vossos corpos, vós sois responsáveis por eles, ainda que não os vejais. Quando possuís hábitos que promovem a saúde orgânica, abasteceis o corpo com fluido vital. Em contrapartida, quando possuís vícios e vicissitudes, promoveis sua perda. É uma consequência natural. Nada no universo é dado a um ser sem uma real utilidade e responsabilidade. A manipulação fluídica está diretamente ligada à intenção e ao pensamento, e poderá auxiliar muito no desenvolvimento humano, especialmente na cura das enfermidades. Fluidos estão em tudo. Portanto, aprender a manipulá-los é ampliar o alcance orgânico para o extramatéria, buscando o que hoje ainda é desconhecido pela vossa ciência. Fluidos universais são transformados em vitais, gerando o princípio da vida, animando a vida, que posteriormente será abastecida por mais fluidos vitais, provenientes das escolhas certas ou desfazendo-se deles por consequência das erradas. Esses fluidos vitais, por sua vez, podem se transformar em magnéticos em alguns casos, conforme a necessidade. Os fluidos universais abrangem tanto a vida orgânica quanto o que é inorgânico e estão presentes em tudo aquilo que existe no universo, animando a matéria ou não. Existe um universo de fluidos que envolvem nossos planos, estão à nossa espera e disposição, com a finalidade de melhorar a qualidade de nossas vidas, material e espiritualmente. 66. Os fluidos podem ser modificados conforme nossos desejos? Não só podem, como são. Conforme nossa intenção, os fluidos modificam-se e direcionam-se. Nota: a intenção é poderosa, a ponto de, através dela, haver as mais variadas formas de manipulação fluídica, não apenas para o material, aquilo que pode ser visto e tocado, como também para o energético, aquilo que não pode ser visto e tocado, mas não necessariamente de menor valor. Deus proporciona-nos o poder da modificação dos fluidos para uso em favor do bem e recompensa-nos por esse bom emprego. Contudo, se decidirmos usá-los para o mal, sofreremos as consequências dessa má escolha. O poder do amor pode produzir desejos puros, intenções belas e resultados magníficos. Na vida material, ao trocarmos alguns fluidos corporais com outrem, podemos adquirir enfermidades ou benesses. O mesmo acontece com os fluidos que são invisíveis aos olhos humanos. O gatilho da manipulação fluídica é a intenção, e ela habita o pensamento. Logo, a responsabilidade daqueles que se propõem a manipular os fluidos é imensa e inquestionável. No aplicar de um passe, por exemplo, nossa vibração atrairá os fluidos que intencionamos. Ainda que de forma vibratória, a necessidade de preparo e concentração é basal. Estando despreparados ou mal intencionados, seremos responsáveis pela troca negativa. Podemos correlacionar o seguinte exemplo. Na vida orgânica, o médico necessita de grande atenção e responsabilidade ao prescrever uma bolsa de sangue para um enfermo, checando sua compatibilidade e sanidade para que isso seja agregado eficazmente à recuperação da saúde do combalido, não o prejudicando ainda mais diante de seu estado inicial. Portanto, cabe a todos nós a intenção ao bem e a preparação com concentração e reformas íntimas pré-estabelecidas em quaisquer trabalhos que envolvam fluidos, criando um campo favorável para uma maior sutileza deles. 2. Fluido universal.
67. O que é fluido universal? É o fluido emanado pelo universo, a matéria elementar primitiva que gerará através de suas transformações diversos outros fluidos, fazendo parte da formação universal e de tudo o que nele habita, seja de forma direta, seja indireta, metamórfica. 68. O fluido universal pode ser considerado parte da matéria? Sim, se ele a compõe, por consequência, é parte. Conforme já dissemos, ele está em tudo o que existe no universo. Existe uma dependência direta para coexistirem? A matéria depende do fluido universal. Já o fluido universal independe da matéria para sua formação. Mas ambos coexistem de forma harmônica. Toda matéria orgânica possui fluido vital, derivação do fluido universal. Entretanto, nem todo fluido universal coexiste com a matéria. Nota: existem alguns princípios na existência que ainda estão fora da vossa compreensão. Com o avanço científico será possível, em um futuro breve, compreender melhor qual princípio provém de qual, dentre outras questões. O importante nesse instante é assimilar que a matéria faz parte do universo, está nele inserida, e vice-versa. O fluido universal é uma matéria extremamente sutil, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza, sendo a fonte geradora das demais energias, plasmas, ondas e matérias que povoam o universo. Deste modo, seria exemplificada a relação da matéria com o fluido universal. Vós sois frutos de vossa mãe, portanto, fazeis parte dela, mas não sois iguais a ela. Ela não dependeu de vós para existir. Ainda assim, dependestes dela para nascer, e ela estará interligada a vós para o resto dos dias pelos vossos laços. 69. O fluido universal é parte da constituição do espírito? Sim, o fluido universal é parte de tudo que habita o universo. 70. Conforme a primeira obra, quando estamos na erraticidade, somos capazes de adquirir a forma fluídica de cada orbe. Como isso é possível? Sempre que houver o intuito de auxílio, Deus permitir-nos-á trocar de vestes, para nos deslocarmos a outros planetas e praticarmos o bem. É um processo natural no plano espiritual, e essa readequação fluídica é muito frequente. 3. Fluido vital e princípio vital. 71. Qual a diferença entre fluido vital e princípio vital? O princípio vital inicia todas as formas de vida e é comum a todos os seres. Já o fluido vital é o que vos mantém vivos e é captado de acordo com a necessidade específica de cada ser. O ar que respirais, o alimento que consumis e a água que tomais são fluidos vitais que vos mantêm vivos em matéria. Os vossos vícios e más escolhas diminuem esses fluidos, e vossas escolhas certas, como, por exemplo, uma vida saudável, aumentam-nos. Nota: em um processo complexo e que ainda foge à compreensão humana, o fluido universal é transformado no fluido vital. Após isso, o princípio vital depende desse fluido para sua formação. Portanto, com a evolução e a transformação da natureza, princípios vitais darão origem à vida orgânica, que outrora era apenas abrangida por fluidos universais. Uma vez que cessa a vida, não há mais fluido vital naquele organismo. Porém, ainda há em seus seres decompositores. O fluido vital cessa no indivíduo desencarnante, mas ressurge em outras diversas formas de vida. Nota 2. Quaisquer divergências de compreensão são apenas por terminologias diferentes, oriundas de diversas traduções. Por esse motivo, devemos nos atentar ao significado, que nada mais é que o entendimento de que o universo emite um fluido,
que gera o fluido vital, que, por sua vez, permite a manutenção da vida. 72. Fluido magnético e fluido vital são a mesma coisa? Não. O fluido magnético é derivado do fluido vital, que, por sua vez, provém do fluido universal. 73. Existe uma relação entre fluido vital e o magnetismo? Sim, tudo que provém da matéria orgânica possui fluido vital. Como ocorre essa conversão? Ela acontece através da intenção e da utilidade, ou seja, a conversão ocorrerá quando houver, além do preparo necessário, a utilidade para o receptor. Nota: o fluido vital pode se tornar magnético quando houver necessidade. Já o magnetismo, ato de magnetizar, é capaz de exalar fluido vital, transformando-o em magnético. O magnetismo exige estudo anterior à prática. 74. É o fluido vital que determina o tempo de permanência humana na Terra? A quantidade de fluido vital é determinada por Deus, porém, através das vossas escolhas, podeis encurtar ou prolongar o tempo de permanência no orbe. A quantidade de fluido vital é diferente em cada indivíduo? Sim, de acordo com a necessidade, suas práticas e cuidados diários. Nota: o fluido vital é originado do universal. Através dele, surge o princípio vital, que possibilita que haja a vida orgânica. Tudo aquilo que é inorgânico possui fluido universal em seus elementos, mas não o princípio vital. Como tudo que existe de material no universo é importante para a evolução da vida, mesmo a pedra, quando tiver o princípio vital como desencadeador, possibilitará a criação da vida. 75. A obra O Livro dos Espíritos, em nota explicativa da questão 70, menciona que o fluido vital deve ser renovado pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Que substâncias são essas? Todas as necessárias para a vossa sobrevivência. Elas estão nos alimentos, na água e também no amor intencionado. Tais substâncias darão qualidade ao fluido vital, que se encontra em tudo que sustenta a vida. 76. Os alimentos transgênicos possuem fluido vital na mesma proporção que um alimento orgânico? Sim, a vida orgânica não prospera sem o fluido vital. No entanto, se eles irão proporcionar os mesmos nutrientes aos que os consumirem, dependerá da qualidade dos estudos envolvidos antes de seu lançamento. Por isso, a importância de ser equiparada ao tempo de pesquisa e progresso. 77. As alterações transgênicas promovidas nos vegetais e animais ferem alguma lei divina? Não, desde que realizadas de forma compatível à maturidade evolutiva humana. Contudo, antecipar etapas com experiências não comprovadas pela ciência é prejudicial à saúde. 78. Quando exercitamos nosso corpo e o mantemos saudável, adquirimos mais fluido vital ou apenas o conservamos? Ocorre a aquisição de mais. Tudo aquilo que propicia a saúde amplia vossos fluidos vitais, na mesma proporção que hábitos não saudáveis os diminuem. 79. Em O Livro dos Espíritos, é dito que quem possui maior quantidade de fluido vital pode doá-lo a quem tem menos e, em certos casos, fazer voltar a vida prestes a extinguir-se. Como isso ocorre? Só podeis doar aquilo que possuís. Portanto, quando cuidais bem da vossa saúde, tanto corporal quanto mental, sois agraciados com abundância, podendo praticar a caridade através das doações fluídicas. 80. Em geral, as crianças expressam ter maior vitalidade por possuírem maior quantidade de fluido vital? Sim, porém,
possuem-na por diversos motivos, dentre eles o fato de que é na infância que existe o desenvolvimento dos órgãos e agregados, exigindo assim abundância de fluido vital, bem como a necessidade do desprendimento espiritual e aproximação material para cumprir sua prova no mundo dos encarnados. A lei natural já mostrou que os fluidos vão diminuindo com o passar da idade. 81. Em caso de graves lesões ou doenças, o estoque de fluido vital do corpo é afetado? Sim, é afetado e diminui na proporção da doença ou lesão. Porém, pode ser reposto se houver o restabelecimento da saúde. 82. Como ocorre a interação dos medicamentos da Terra com o fluido vital do encarnado? Os medicamentos desenvolvidos pelo homem, quando aplicados de forma correta e responsável, auxiliam o corpo a produzir fluidos vitais e a autorregenerar-se. Se aplicados de forma irresponsável, diminuem-nos ou cessam-nos. 83. As células-tronco, que estão sendo utilizadas para produzir órgãos em laboratório, recebem fluido vital do mundo espiritual para se multiplicarem, ou a energia necessária para isso provém de seu próprio mecanismo de replicação? Uma e outra coisa, a depender da necessidade de cada caso. Nota: Deus é onipresente. Está em tudo aquilo que o homem faz e também naquilo que o homem não é capaz de fazer. Sendo assim, utiliza sua inteligência para alterar as leis naturais quando assim convir. No caso das células-tronco, estas podem receber fluidos vitais do mundo espiritual quando o encarnado receptor tiver o devido merecimento para esse feito. Pode também acontecer de a aplicação humana ser bem-sucedida com intervenção espiritual.